Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula Construção da Minha Vida Perfeita. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre metas e objetivos. Vamos falar por que metas e objetivos são tão importantes para você obter sucesso na sua vida. Segundo Napoleon Hill e Bob Proctor, eles contam, né, quem já fez os seus cursos já ouviu eles falando sobre isso, pessoas de sucesso têm objetivos e meta, né? Todas as pessoas de sucesso têm seus objetivos e meta. Então, Bob Proctor e Napoleon Hill passaram anos de sua vida estudando sobre por que algumas pessoas obtinham sucesso enquanto outras estavam fardadas ao fracasso. E eles descobriram que pessoas de sucesso tinham isso em comum. Elas tinham metas e objetivos definidos. Então, por isso a aula de hoje. Hoje a gente vai falar muito sobre metas e objetivos, mas principalmente objetivos. Os objetivos, todas as pessoas têm que ter objetivos na vida, porque se você não tiver algum objetivo, você não sabe para onde vai, né? Os objetivos servem para te dar uma referência, saber, entender o que você quer. Esse é o primeiro passo para você obter o sucesso ou qualquer outra coisa na sua vida, tá? Então tenha em mente sempre os seus objetivos e faça metas para alcançar esses objetivos. Então eu vou falar rapidamente aqui hoje a diferença entre metas e objetivos, tá? Eu sei que muita gente confunde isso. Eu, no começo da minha trajetória de estudo de física quântica, lei da atração, né, reprogramação mental, eu fazia muito, confundia muito isso, né, metas e objetivos. Então, para que você entenda, objetivos são coisas que você almeja, coisas que você deseja, coisas que você quer alcançar. E metas são ações que você coloca em prática para conquistar aquele objetivo, tá? Então entenda, objetivos são coisas e metas são ações que você coloca para conquistar aquele objetivo, ok? Então, entendido isso, nós vamos passar agora para a prática, tá? Essa aula será bem curta e diretamente na prática, para que você entenda. Então eu vou ilustrar um pouquinho com uma outra história, para que também você entenda. Bob Proctor, ele conta que existia nos Estados Unidos um empresário muito rico, um empresário milionário. Só que ele acabou falecendo, né? Uma certa altura da sua vida ele faleceu. E então sua esposa teve que começar a administrar a empresa, ela teve que assumir a empresa. Só que ela não entendia nada da empresa, né? Ela nunca estava a par dos negócios da família, né? Do negócio do marido. E então, após a sua morte, ela convocou uma reunião, né, com todos os acionistas e funcionários. E na reunião ela fez 3 perguntas. Ela perguntou: o que nós fazemos? O que a gente produz? Né? E a segunda pergunta: o que dá certo? O que a gente faz que dá certo? E a terceira pergunta: o que não dá certo? Tá? Então, após ela ter feito essas 3 perguntas e os funcionários ter falado para ela o que dá certo, o que não dá certo, o que eles fazem, ela tomou uma única decisão: parem imediatamente de fazer o que não dá certo e comece a fazer o que realmente dá certo. O porquê disso? Por que eu contei essa história? Porque a gente passa boa parte da vida da gente né, fazendo coisas que não vão agregar nada à vida da gente, que não vão te levar em função daqueles objetivos. Então por isso é muito importante eu contar essa história, porque a ideia aqui é que você foque totalmente nos seus objetivos, né? A gente sempre passa muito tempo da nossa vida dividido. A gente faz metade do nosso tempo, a gente está em busca daqueles reais objetivos, coisas que realmente dão certo na nossa vida, e outra metade a gente está desperdiçando com coisas inúteis, que não vão te agregar a nada. Como passar tempo navegando na internet em busca de coisas que não estão conectadas com os seus objetivos, né? Ver televisão, assistir muita TV, né? Eu vou te dar um exemplo do que eu faço. Claro que eu vejo TV, nas minhas horas de folga eu estou vendo televisão, eu gosto de ver filmes, né? Navego na internet também. Porém, geralmente, os meus objetivos, eles estão conectados com o que eu faço 24 horas por dia.
Por exemplo, quando eu estou navegando na internet, eu geralmente estou em busca de conhecimento para alcançar algum objetivo, né? Então isso é você não perder tempo, né? Isso é você estar alinhado com os seus objetivos. Então hoje eu posso dizer que de 50% que eu passava perdendo tempo, né, do meu tempo, jogando fora meu tempo, esses 50%, hoje ele se resume em no máximo 5, 10% do meu tempo, né, porque 90% do meu tempo eu estou em busca dos meus objetivos. Então a ideia é que você pare de perder o seu tempo com coisas que não vão te agregar, né? Ao invés de você ficar vendo um filme, ficar navegando na internet, nas mídias sociais, eu sei que é legal, eu também faço isso, mas às vezes é bom você deixar isso um pouco de lado e viver em função dos seus objetivos, tá? Porque isso vai te dar resultado, porque isso vai te levar a algum lugar. Então pare de perder tempo com coisas que não te agregam e alinhe o máximo de tempo para que você consiga conquistar os seus objetivos. E é a partir de agora que a gente vai falar sobre objetivos, tá? Eu pedi na aula anterior que você comprasse esse caderninho em aspiral, lembra? Quem fez a primeira aula? Se não fez, eu sugiro que volte lá na primeira aula, porque tem que assistir desde o começo, tá? Você tem que ver a primeira aula, depois partir para a segunda, e assim que tiver a terceira, e assim em diante, né? Não perca nenhuma aula, porque senão você não vai entender, e o objetivo dessas aulas, desse curso, é que você comece desde o começo e vai fazendo do modo certo. Não adianta você pegar uma aula pelo meio, porque você não vai alcançar o resultado desejado, tá? Então esse caderninho, a partir de agora, a gente vai começar a usar ele. Por quê? Eu vou te explicar aqui no quadro como que funciona isso, tá? Nesse caderno, na primeira linha, você vai escrever isso aqui. Objetivos. Tá? Objetivos. E a data. Hoje é 13/8/2021. Porque isso é muito importante, tá? Objetivos e data. Isso na primeira linha, tá? Isso aqui vão ser os teus objetivos. E na segunda linha, você vai escrever o seu primeiro objetivo. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu fiz quando eu comecei a fazer esse curso, tá? Outra coisa que eu quero falar, foque em fazer esse curso. Eu vou te falar uma coisa para você. Quando eu fiz esse curso, eu aprendi isso com o Bob Proctor e o professor Marcos Trombetta, isso lá no ano de 2012, eu comecei a fazer e eu não dei muita importância para ele, sabe? Eu não entendi, na verdade, né, que uma coisa assim pudesse mudar tanto a minha vida. Mas a partir do momento que eu me dediquei e que realmente acreditei que isso poderia mudar a minha vida, você não tem noção do que isso fez na minha vida, tá? Então eu peço que você realmente se empenhe, que você se comprometa a fazer esse exercício exatamente como eu estou te falando, porque ele deu resultado na minha vida. Ele deu resultado para as pessoas que fizeram, tá? Todas as pessoas que fizeram isso, que se empenharam, obtiveram resultados na sua vida, tá? Então aqui a gente vai fazer os seus objetivos. E detalhe, esses objetivos, eles são para um ano, tá? Você vai colocar aqui objetivos para um ano, que você vai conquistar em um ano. Quando eu fiz isso no ano de 2012, meu principal objetivo era aumentar o meu salário. Eu ganhava em média 5 mil reais na época de salário e eu queria aumentar ele para 10. Então esse foi o meu primeiro objetivo que eu pus. Por que ele foi o primeiro? Porque eu sabia que através do aumento do meu salário eu conseguiria todos os outros 10 objetivos, tá? E por que eu também falo 10 objetivos? Porque toda pessoa ela tem que ter no mínimo 10 objetivos, né? Pessoas de sucesso têm muito mais. Então, no mínimo, a gente tem que ter 10 objetivos para conquistar em um ano, tá? Então, aqui, no primeiro objetivo meu, isso eu vou dar um exemplo do que eu fiz, né? Eu coloquei assim, eu ganho 10 mil por mês eu ganho 10 mil por mês de salário até
e a data, tá? Supondo que eu estivesse fazendo o exercício hoje, eu colocaria 13/8/2022. É exatamente assim que você tem que fazer, tá? Uma coisa que eu vou falar, destacar bem. Sempre comece com a palavra eu, tá? Porque você não tem ideia do poder do eu, do seu eu interior. Maia Andrade, até o Augusto Cury fala muito sobre o seu eu interior, tá? Esse eu interior é o seu espírito, a essência de Deus que habita dentro de você. Então, quando você começa com a palavra eu, você invoca dentro de você uma força espiritual, né? Uma força que provém de Deus. Maia Andrade fala muito na centelha divina. Então, essa é a centelha divina, o seu eu interior. Então, por isso é muito importante você começar com a palavra eu. Você começa com o seu eu, já para invocar a sua força interior, tá? E sempre no presente, tá? Exemplo aqui, ó, eu precisava aumentar meu salário, então eu coloquei assim, ó, eu ganho 10 mil por mês de salário até a data tal, que é o prazo de um ano. Então, eu fiz essa data aqui, né, como se eu estivesse fazendo o exercício hoje. Então, eu dei o prazo de um ano para conquistar esses 10 mil. Muito importante, tá? Essas três palavras, essas três aqui, ó. Eu, sempre no presente, eu ganho, eu tenho, eu possuo, e a data, tá? Isso é muito importante que isso entre na sua mente. Sempre começar como eu e alguma coisa no presente, como eu ganho, eu tenho, né, eu possuo, e finalize com a data. Você tem que ter uma data final para aquele objetivo seja alcançado, tá? Então, como eu havia falado, esse aqui era o meu primeiro objetivo, aumentar o meu salário. O meu segundo objetivo, eu morava antes na cidade de Brusque, Santa Catarina. Então, o meu objetivo era morar na praia. Eu gostava muito de praia, né? Então, meu segundo objetivo era morar na praia. Mas eu sabia que para mim morar na praia, eu teria que aumentar o meu salário, né? Para que eu pudesse ter uma vida melhor na praia. Então, esse foi meu primeiro objetivo, esse foi o segundo. Eu fiz exatamente assim numa escala, eu fiz de um jeito que o meu primeiro objetivo ajudaria os outros, tá? Mas você pode fazer do seu jeito. Mas mais para frente eu vou estar falando por que você vai ter que depois focar em um objetivo principal. Esse daqui era o meu foco, aumentar o meu salário, tá? Não que você não tenha que cumprir as suas obrigações com os seus outros 9 objetivos. Porém, você vai ter que priorizar um, tá? Então, meu segundo objetivo era morar na praia. Então, eu coloquei assim, ó, eu moro, né? Aqui eu vou colocar na praia, mas quando eu pus, eu já coloquei exatamente a cidade que eu queria morar, tá? Mas só para você entender. Eu pus assim, eu moro na praia até... eu me lembro que eu acho que a data era o começo de 2012, né? Então eu vou botar aqui primeiro de janeiro de 2012. Tá? Não, foi no mês 12, tá? Eu errei aqui, deixa eu só apagar. Então foi dia 31/12. Esse era o prazo final de 2012. Esse era o prazo final, tá? Então eu comecei a elaborar meu treinamento, né, minhas técnicas que eu havia aprendido no começo de 2012, e até o final de 2012 eu já queria estar morando na praia, tá? Então eu coloquei aqui, ó, eu moro na praia até dia 31/12/2012. Aqui é 2012, vamos colocar certinho aqui para o pessoal entender, né? 2012. Sempre com prazo de um ano. E eu vou te falar, eu consegui esses 2 objetivos, todos eles no final do ano, tá? Esse aqui um pouquinho antes, ali no finalzinho de outubro, eu já estava ganhando esse valor, né? Que me possibilitou vir morar na praia, que era o meu sonho principal, tá? Ele era meu sonho principal, morar na praia, porém meu objetivo principal era ganhar os 10 mil, porque eu sabia que aumentando meu salário eu conseguiria os outros todos, inclusive até morar na praia. Mais uma vez falando, ó, sempre no presente, afirmando, eu moro, né? Eu estava afirmando que eu morava. Por que você tem que fazer dessa maneira? Porque você tem que colocar isso no seu subconsciente. Ele tem que entender que você já tem, né? E a partir do momento que isso entra
no teu consciente, no teu subconsciente, isso vai fazer parte da sua vida. Por isso você tem que começar desse modo aqui mesmo. Eu moro, eu tenho, eu possuo, né? Sempre como eu. Daí você tem que colocar alguma coisa no presente, né? Como você já tivesse, já estivesse esse seu bem, né? E sempre com a data. Muito importante a data. Precisa da data para que você tenha, para que o teu subconsciente, até a sua mente que te cobre, que você tenha um prazo, né? Você vai entender mais para frente, quando você começar a fazer o exercício, que a sua mente vai ficar te cobrando isso, né? Lá pelo 20º dia, você vai ver que isso daqui vai estar, vai ter um dia que talvez você não consiga fazer, né, por algum motivo, esse exercício, a sua mente vai ficar te cobrando. Ela vai ficar insistindo isso até que você faça. Isso aconteceu comigo, tá? Tinha dias que eu tinha que sair pela manhã cedo, muito cedo, e eu não conseguia fazer esse exercício todos os dias de manhã, né? Eu acabava às vezes fazendo lá perto do meio-dia, mas até eu fazer, isso ficava me cobrando, a minha mente ficava me cobrando o tempo todo que eu tinha que fazer esse exercício. Isso vai acontecer com você, tá? Aí você escreve os outros 10 objetivos. Pode ter mais objetivos? Pode, né? Mas no mínimo que você tenha 10 objetivos para aquele ano, para um ano, tá? Coloque os 10 seguintes. Eu sei que a primeira vez que você for fazer esse exercício, provavelmente você só vai encher, completar, 5 ou 6 são realmente que você quer, né, o que você sabe naquele momento, e o restante você vai, né, só preencher o caderno. Mas faça esse exercício do mesmo jeito, tá? E detalhe, isso vai ser feito todos os dias. Todos os dias. Você vai pegar o seu caderno, tá? O seu caderninho. Eu tenho aqui, ó, esses objetivos aqui são um pouco velhos, tá? Mas eu tenho aqui meus objetivos que eu fiz na época, né? E outra coisa que eu vou recomendar, quando você acabar os seus 10 objetivos, no final da folha você assine, tá? Vou te mostrar aqui o que eu sempre fazia. Eu assinava, não sei se você consegue ver aqui, eu assinava no final sempre a minha folha, tá? O que eu fiz? Preenchendo os 10 objetivos, o que você vai fazer? Você vai, no outro dia, virar a sua página, tá? Você escreveu hoje a sua página, você pode até ver, mas amanhã, quando você for refazer isso, e por quanto tempo eu vou fazer isso? Para o resto da sua vida. Você vai ter que fazer isso para o resto da sua vida. Você tem que entender que pessoas bem-sucedidas fazem isso todos os dias. Eles obtêm sucesso porque eles têm os seus objetivos em mente. E um pouquinho mais para frente você vai aprender também as suas metas, né? No final da aula aqui eu vou estar falando de como você pôr em prática as suas metas, tá? Como que você vai fazer isso em ações, tá? Então, pessoas bem-sucedidas têm os seus objetivos em mente todos os dias, né? Eles alinham suas metas e suas ações em função do seu objetivo. Então, você vai escrever isso todos os dias no seu caderno. Todos os dias. Eu faço isso todos os dias desde 2012. Eu acordo pela manhã, eu leio a minha carta da vida dos meus sonhos, né? Que eu já fiz para você lá no começo, na primeira aula, e depois eu venho aqui escrever meus 10 objetivos diários, sempre começando com objetivos, e eu coloco o meu nome, tá? Se você não quiser colocar o seu, não tem problema. Eu coloco objetivos na primeira linha e a data do dia que eu vou estar escrevendo isso. E depois eu coloco o meu objetivo número 1, número 2, número 3, até o número 10. Hoje eu faço 15 objetivos por ano, tá? Já teve anos que eu fiz até mais, mas hoje eu tenho uma média de 15. Mas comece com 10 que já vai estar de bom tamanho, tá? E depois numere todos eles, vai até o final, sempre começando com eu e alguma coisa no presente e com a data no final. Muito importante, é dessa maneira que se faz, tá? O exercício tem que ser feito dessa maneira. Como eu havia falado, começando com eu e colocando no presente uma data, isso vai entrar na tua mente, isso vai fazer parte da sua vida. A partir do 20º dia você já vai estar fixo na sua mente, entendeu? Mas você precisa fazer isso no caderno todos os dias. E detalhe, nunca olhe o que você escreveu no dia anterior. Por que você não vai olhar? Porque às vezes, como eu já havia falado, você talvez comece o seu exercício falando de coisas que 2 ou 3 realmente você quer, e as outras você vai estar só colocando por colocar. Então lá pelo 20º dia, você vai notar que você já vai estar colocando os 10 principais objetivos que você realmente quer para a sua vida e na ordem exata, entendeu?
Você já vai estar colocando, já vai estar tão fixo na sua mente, que já vai, né, sua mente já vai ter decorado, que você já vai estar colocando os 10 objetivos na ordem. Isso que, quando acontecer isso, ele já vai estar entrando na sua mente, já vai fazer parte da sua vida, né? E realmente quando você não, por algum motivo, não conseguir escrever, né, quando você acordar, durante o dia sua mente já vai ficar te cobrando. Eu te digo isso com experiência, porque acontecia comigo. A sua mente vai ficar te cobrando o dia inteiro até você fazer essas 10 objetivos, ok? Entendido isso, se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram, né, mandar uma mensagem. E lá no Instagram também tem um link lá com meu canal do YouTube. Você vai também encontrar lá o contato de WhatsApp. Então lá tem as informações que você precisa para entrar em contato comigo se houver alguma dúvida, tá? Então, recapitulando, os 10 objetivos todos os dias. Você escreve hoje, vira a folha e amanhã quando você escrever, você não vai olhar o que você escreveu no dia anterior. Você vai escrever novamente seus 10 objetivos e ao final do 20º, 30º dia você já vai ver que você vai estar realmente colocando todos os 10 objetivos que você quer e numa ordem, tá? Você vai ver que isso vai acontecer, ok? Então vamos apagar aqui para nós já ir para o próximo exercício. Entendido isso, datas e sempre no presente, começando com eu, né? Então acho que está tudo certinho. Vamos passar para o próximo, eu vou imaginar que você entendeu e vou passar para o próximo exercício, ok? E esse próximo exercício, ele é fundamental, tá? Não que os objetivos não sejam, mas esse exercício aqui também é fundamental. Aqui são metas, ok? Lembra que eu falei que eu tinha um principal objetivo, que era aumentar o meu salário? Então eu vou escrever para vocês aqui. Metas são ações, tá? Então aqui a gente vai elaborar 3 ações. 3 ações diárias que você vai fazer em função do objetivo principal. Eu vou te falar que quando eu comecei essas minhas 3 ações, isso você vai fazer lá no caderno, tá? Quando você acabar as 10 metas, você vai escrever lá no caderno, os 10 objetivos, desculpa. Quando você acabar os 10 objetivos seu, lá no final do caderno, da folha, você vai escrever metas. E você vai elaborar 3 ações diárias para a sua meta principal. Isso todos os dias. É isso que vai te levar no teu objetivo. Essas 3 ações que você vai ter durante o dia é que vão te levar ao seu objetivo principal, tá? Eu fiz isso, deu certo, tá? Eu elaborei um exemplo, né? O meu principal objetivo era aumentar o meu salário. Então eu sabia que para aumentar o meu salário, eu precisava ter 3 ações diárias, tá? Eu precisava ter 3 ações diárias que me levassem em função daquele objetivo. Então o que eu fiz? Eu peguei essas 3 ações e fiz assim. Número 1. Para mim aumentar o meu salário, eu entendi que eu precisava ter mais cliente. Então minha primeira ação foi ligar para os clientes. Tá? Eu vou colocar só a palavra ligar. Eu comecei a ligar para os clientes, oferecendo o meu trabalho, né? Alguns clientes que já não estavam comigo já há um tempo, então eu comecei a ligar para eles. Eu tinha uma empresa de comunicação na época, e eu ligava para eles oferecendo o meu trabalho, né? Dizendo que a gente estava com coisas novas e tal. Então essa foi a minha primeira ação, né? A minha segunda ação, eu entendi que eu precisava melhorar a minha profissão, né? Ter um atendimento em excelência. Então eu entendi que para mim poder melhorar o meu atendimento, eu tinha que me profissionalizar, eu tinha que melhorar, né? Eu precisava melhorar o atendimento, precisava melhorar o meu trabalho, né? Tinha algumas coisas ainda que eram um pouco falha e que eu precisava me atualizar. Então foi profissão, eu melhorei a minha profissão. Isso daqui foi as minhas 3 primeiras ações, tá? Não quer dizer que você precisa copiar a minha e fazer exatamente como eu fiz. Até porque algumas deram certo e outras eu tive que mudar, tá? A minha terceira ação, eu entendi que eu precisava melhorar a minha propaganda, né? Eu precisava divulgar mais a minha empresa e ter uma apresentação melhor. Então o que eu fiz? Eu vou colocar aqui propaganda.
propaganda. Aí o que eu fiz? Né? Eu comecei a anunciar a minha empresa no Instagram, comecei a apresentar mais a minha empresa no Instagram, né? Que ela já não tinha uma presença no Instagram. Eu comecei a divulgar através de outdoor, através de anúncios e tal. Eu comecei a divulgar mais a minha empresa. Eu entendi que para aumentar o meu salário eu precisava que a minha empresa aparecesse mais, porque o meu salário dependia do aumento de vendas da minha empresa. Então eu elaborei essas 3 ações, tá? Eu, na época, tinha empresa, pessoal, né? Hoje sou empresário, continuo ainda, mas vamos dizer que você hoje não tem uma empresa. Essas 3 ações você vai alinhar de acordo com o que você já faz hoje, tá? Não precisa mudar de ramo, não precisa ser empresário para depois fazer isso. Essas metas é justamente para te levar aos seus objetivos, tá? Então faça isso aonde você está hoje. Se você é funcionário, elabore um plano para que você possa aumentar o seu salário e depois, né, mais para frente, você de repente montar a sua empresa ou arrumar um emprego onde você ganha mais. Essa é a ideia, que você faça isso onde você está agora, não espere você mudar de ambiente para depois fazer esse exercício, tá? Essas foram minhas 3 ações. As minhas metas são ações, né? Ações que você vai pôr em prática em função daquele objetivo. Então, eu tinha um objetivo em mente, eu elaborei 3 ações, né, que eu tinha que fazer durante o dia para alcançar o meu objetivo principal. Pode fazer mais de 3 ações? Pode, mas quanto mais você fizer, mais difícil vai ficar, né? Para mim, 3 ações foi o suficiente. Eu fazia isso todos os dias? Todos os dias. Eu sempre pegava 3 ações para mim fazer durante o dia que me levassem em função de aumentar o meu salário. Precisa ser exatamente todas as 3 iguais todo dia? Não, porque tem coisas, como eu havia falado, tem coisas que eu fiz, como a propaganda, ela não me deu um resultado imediato. Então eu elaborei uma maneira de fazer propaganda no Instagram, Facebook e tal, e depois eu fui fazer outras coisas, né? Eu já tinha encaminhado, eu fui no meu outro dia, acho que no 4º dia, eu já tinha mudado, eu já estava fazendo outro tipo de trabalho para alcançar meu objetivo. Então eu não fiz ligar todos os dias, né? Estudar todos os dias ou me profissionalizar, né? Eu não fiz isso todos os dias, é claro. Os outros dias eu fazia ações diferentes, tá? Então não precisa e não faça as mesmas ações, até porque tem coisas que você vai fazer que talvez não dê certo no começo, talvez você precisa mudar. Mas elabore 3 ações diárias que te levem em função do seu principal objetivo, ok? Eu acho que isso aqui também está entendido, né? E se houver dúvida, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, que eu vou estar respondendo, ok? Peço que faça esse exercício. Faça esse exercício porque ele realmente muda a vida. Ele mudou a minha vida, né? Os 10 objetivos que eu coloquei para aquele ano, eu realmente consegui. No final do ano, até eu fico emocionado assim quando eu falo sobre isso, porque quando eu comecei a fazer isso em 2012, eu estava tão abalado financeiramente, emocionalmente, eu não estava bem. E acreditar nisso daqui foi muito difícil para mim. Eu sei que isso vai acontecer com você também, né? Talvez hoje você não está com uma vida fácil né, e ver isso, esses 3 objetivos, elaborar 3 ações, vai ser difícil para você. Talvez isso vai te custar muito, sabe? Isso foi assim para mim, né? Mas eu estava tão abalado e emocionalmente assim, né, financeiramente, que foi muito difícil. Mas nos primeiros dias foi, né, aos trancos e barrancos, mas depois fluiu, o negócio funcionou porque eu acreditei. Eu pus isso em prática e realmente acreditei que isso ia mudar minha vida. E realmente mudou, né? No final do ano, eu já estava morando em Balneário Camboriú, que era o meu sonho, morar na praia, né? Eu não moro tão perto da praia assim, mas eu moro hoje num local que eu gosto, que eu sempre quis morar, né? E o meu salário hoje, realmente, naquele ano, tinha dobrado de valor e hoje eu ganho muito mais do que o valor que que eu havia falado lá no começo. Então, funciona. Funcionou para mim, funcionou para as pessoas que já fizeram, funcionou para os meus professores, pessoas que me ensinaram e vai funcionar para você também, tá? Então, este era o exercício de hoje. Eu peço para você que você coloque em prática, se você realmente quer mudar a sua vida, coloque em prática, não duvide, porque ele realmente, se você focar nele e fizer
as técnicas que eu estou ensinando aqui, você vai mudar a sua vida. Isso eu garanto para você, tá? Então, por hoje era só e nos vemos na próxima aula.